Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal do Léo do Canadá e nesse vídeo eu vou te explicar um passo a passo da maneira mais rápida possível que eu posso como que você pode encontrar o seu emprego de pedreiro para você ir trabalhar na construção civil aqui no Canadá. Com isso eu acredito que vai ajudar você a atingir aquele seu objetivo maior, seja qualidade de vida, seja por exemplo você ganhar mais dinheiro e mudar realmente aquela sua vida que você tem hoje no Brasil e você atingir aquela sonhada vida que você gostaria de ter. Antes disso, deixa aquele seu like aqui para você receber um pouco mais de conteúdo, para você ficar sabendo sobre como que você faz essa mudança, alguns detalhes a mais. Eu sempre solto algum conteúdo legal aqui pro pessoal. Mas antes de tudo, eu quero dar alguns pontos, alguns detalhes para você entender um pouco mais sobre essa diferença, como que é ser pedreiro no Brasil, como é ser no Canadá e algumas coisas que talvez você não saiba, beleza? A primeira delas é que o tipo de construção civil, ele é diferente aqui no Canadá. Muitas vezes a gente utiliza madeira em vez de, por exemplo, blocos. Isso muda um monte de coisa. Por exemplo, a parede ela fica um pouco mais oca. Por exemplo, a gente usa muito drywall em vez de tipo rebocar e depois passar aquele monte de massa e tudo mais. Isso torna o trabalho um pouco mais leve, um pouco mais fácil, tá? Mas tem outras dificuldades, por exemplo, como manusear e trabalhar com madeira, dentre outras coisas. O segundo ponto interessante é que eu queria apenas lembrar você que ser pedreiro não é apenas quebrar por exemplo, bloco lá, fazer esse tipo de trabalho. Existe um ramo geral quando a gente fala em ser pedreiro, em ser da construção civil. Existem vários segmentos e é importante você entender um pouco mais sobre cada um desses segmentos a fim de você se especializar. E o último ponto, sim, mulher também pode trabalhar na construção civil. Aqui é comum, aqui, assim, não é comum, mas existe a grande chance de você encontrar uma mulher trabalhando junto com você. Você tá no metrô e você vê uma mulher com aquele chapéu lá de segurança ou com a bota toda suja. Isso é comum. E se você não aceita isso, entenda que aqui é um país diferente. As mulheres elas estão inseridas nisso e uma vez onde que você tem a chance ou precisa encontrar algum trabalho realmente para você ganhar mais, ter aquele seu lazer, as mulheres acabam também fazendo um tipo de serviço que tradicionalmente são para homens. Então é possível, e se você é mulher, vem nesse vídeo ou conhece alguma mulher que toparia fazer, ela também vai ser muito bem-vinda aqui no Canadá. Existe um detalhe, tá? É um trabalho de imigrante ser pedreiro? Não necessariamente, tá? O trabalho de imigrante que a gente vê e tem na cabeça, eu também vou considerar como sendo o trabalho de imigrante, que é aquele cara onde que não tem nenhum visto, que é meio que ilegal. Isso também acontece aqui, beleza? Então isso também é possível e a tendência disso acontecer nessa área ela é maior, por isso que a gente pode considerar um emprego de imigrante. Mas não quer dizer que você vai ficar nessa vida o resto do tempo aqui no Canadá trabalhando nessa área. E vale muito importante eu ressaltar aqui que você precisa enxergar qual que vai ser as mudanças, como que você vai se especializar a fim de você ir migrando de áreas e talvez até abrir uma sua área ou sua própria empresa na área da construção civil. Não tem problema. A questão que eu digo é você ganhar dinheiro e você também se beneficiar. Putz, eu quero atingir isso e é possível isso aqui no Canadá, beleza? Então, o emprego de imigrante você não vai ficar com ele o resto da vida. Mas o detalhe principal sobre o emprego de imigrante é que você consegue receber em cash. Você não precisa de nenhum registro, você não precisa de nenhum visto, mas talvez ainda assim vai precisar de alguma certa licença, de alguma certa experiência e de talvez algum networking ali para você conseguir. Então, vou tentar montar um passo a passo aqui para você conseguir finalmente sair deles. E a última dica, eu acredito que vai ser a mais importante. A primeira delas é uma forma realmente de você fazer aquele trabalho
braçal, aquele trabalho duro. Você ainda está no Brasil, monta lá o seu currículo. Se você tem alguma certa experiência nisso, conhece alguma determinada coisa sobre as ferramentas, como que você vai apresentar essa sua experiência, vai ser muito importante. Você pode começar direto do Brasil, monta o seu currículo e vai fazendo as entrevistas, podendo entrar ali no Indeed, por exemplo, no Job Bank Canadá, no LinkedIn. Não importa qual que vai ser a plataforma que você vai fazer essa pesquisa, mais importante é você já começar a direcionar e entender ali como que vai ser essa entrega de currículo e como que você vai fazer esse feedback aí com a entrevista, tá? É importante você saber que nesse processo você vai ou precisar ter um visto de estudante para você poder ali trabalhar em meio período, ou você já tem um visto de trabalho para você trabalhar de forma full time. Então é um direcionamento tradicional, tá? É o que bastante gente faz, mas talvez funcione para você, tá? E aí, como dica um pouco mais além, vale você procurar onde que ninguém procura, sei lá, no norte do Canadá, no interior, naquela cidade que todo mundo não olha para ela. Por exemplo, se você procurar e fazer isso em Toronto, a sua concorrência vai ser muito alta, assim, por exemplo, como Vancouver. Então, se você buscar ao redor, pelo menos, vai aumentar um pouco mais as suas chances, apesar de não ter tantas vagas assim. Como segunda dica, aí a gente já começa a entrar numa ramificação a fim de você receber em cash, tá? Você receber apenas em dinheiro e não tendo nenhum visto, sendo um trabalho meio que ilegal, beleza? Então, para você conseguir, você pode vir isso da maneira que você bem entender, não vou entrar nesse detalhe, mas uma vez você chegando aqui, a primeira forma que você precisa enxergar é entender qual que é o seu networking. Se você tem algum primo aqui, algum amigo, amigo do amigo, se você já trabalha em algum lugar, sei lá, você trabalha no mercadinho, como eu, e você começa a fazer algum networking com as pessoas, essa é a maneira mais efetiva, mas também é a mais difícil para algumas pessoas, tá? Talvez você eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, não conheço ninguém aqui no Canadá, e aí fica difícil encontrar esse networking para as pessoas talvez me arrumarem algum certo emprego, tá? Mas essa é a maneira mais efetiva. Uma vez você tem um network ali, conhece as pessoas, elas podem te indicar, te arrumar algum trabalho ali. Isso vale ainda de interessante que alguns desses networks pode ser, por exemplo, na sua própria língua. Então muita gente tem essa dificuldade. Eu não falo inglês, eu preciso trabalhar ou para português ou para brasileiro. Então, talvez esse network ele seja ainda melhor para você por conta da possibilidade de você trabalhar ainda no seu idioma, tá? E ainda, para aumentar um pouco isso, você pode encontrar o seu primeiro emprego, conversar com as pessoas ali, principalmente emprego de base, as pessoas já têm um certo network, as pessoas que já vivem aqui, você entrando em alguma forma, por exemplo, nos seus clubes perto da sua casa, você tenta montar o seu network da maior forma possível e da melhor forma possível, da onde você está alugando o seu apartamento e assim por diante, tá? Talvez você está fazendo até um curso de inglês, tenta conversar com as pessoas, vê com calma, não vai saindo perguntando para todo mundo, que aí você vai realmente receber um rejeite, aí você vai ser rejeitado para você realmente conseguir esse emprego, tá? Mas existem outras formas mais na raça, tá? A primeira delas é talvez você ir aqui, o mais famoso de todos, no Brasil a gente tem várias casas de construção. A mais famosa aqui no Canadá se chama Home Depot, depot, tá? Você vai lá, por exemplo, um laranjinha, existem vários locais, fica lá parado, vê se você encontra alguém procurando algum, tipo, tem duas pessoas vindo, você vê se essas duas estão trabalhando, se um tiozinho ele está precisando de serviço, essa pode ser uma forma um pouco mais direta, mais braçal, vamos dizer assim, de você conseguir essa sua oferta para você conseguir trabalhar e fazer esse serviço. Com algumas pessoas funciona, tá? E não existe só o Home Depot, existem várias outras que você pode ir e tentar encontrar esse trabalhador ali que precisa de alguma certa
ajuda. Mas existem alguns outros pontos que você pode... Outro que eu notei, um ponto de encontro bem comum aqui no Canadá são os postos. Então, por exemplo, existe o Esso, sei lá, existem vários postos de gasolina e esse é um ponto comum. Por que isso acontece? Porque não pode parar na rua, porque em alguns locais, principalmente nas grandes cidades, não tem nenhum estacionamento. Então é muito importante você chegar e talvez encontrar, esperar ali também para você enxergar quais são as suas oportunidades. E por fim, um ponto que é muito importante é você fazer essa pesquisa, além de todas as outras, e procurar serviços que eles oferecem, um chamado LMIA. Essa é a melhor dica de todas, porque ela finalmente pode te dar a imigração. De todas as outras que eu falei aqui para trás, mesmo se você ganhar milhões, você talvez não vai ganhar a sua imigração. Mas com empregos LMIA, eles podem abrir as suas portas para você realmente conseguir a sua imigração e poder morar legalmente no país. Se você curtiu essa dica aí, deixa aqueles like aí, mas eu vou deixar 2 vídeos aqui para você entender um pouco mais sobre essa questão do Canadá. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo Foco Canadá.